Oi, gente, tudo bem? Voltamos com mais um IGTV por aqui. E hoje eu resolvi gravar pensando na grande maioria das pessoas que me seguem por aqui no Instagram, que tem mais ou menos a mesma faixa etária que eu, e assim como Fernandinha aqui, vai participar da sua primeira eleição. Então, como vocês já puderam ver aí no título, sem mais delongas, mini guia para as eleições de 2020. Bora lá! Antes de mais nada, Fernanda, mas é sua primeira eleição. Como é que você vai fazer um guia sendo que você nunca votou? Eu nunca votei porque nunca pude apertar os botões e por fim apertar confirmar. Mas em todo o ano de eleição eu faço todo o pré que um bom eleitor deveria. Os meus maiores sonhos de vida adulta de quando eu era pequena eram dirigir e votar. Desde pequena eu sempre fui às eleições junto com os meus pais, né? Eu via ali eles votando e tudo mais. E todo ano de eleição eu me colocava no lugar de um eleitor. Eu fingia que eu era uma eleitora também. Então eu acompanhava as votações, acompanhava os debates, eu acompanhava os candidatos. E quando chegava no dia da votação de fato, eu já tinha ali os meus candidatos, mesmo que eu não fosse votar. Engajada desde criança, vocês estão vendo? E agora que eu já contei aqui os meus motivos, bora lá para esse guia. As eleições desse ano são eleições municipais. Isso quer dizer que a gente elege prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Os prefeitos são a representação do poder executivo aqui no município e os vereadores, por sua vez, do poder legislativo. Para quem tiver dúvidas sobre o que é ou o que faz cada um desses poderes, já tem um IGTV daqui sobre isso. É bom lembrar que o poder municipal ele se restringe a questões que são quase exclusivamente aproveitadas por ele, como transporte público urbano, educação infantil. Inclusive, isso é uma ótima dica para escolher candidato e dar uma olhada em quem promete mais do que o poder municipal pode. Agora eu vou contar um pouco sobre o que cada cargo faz e como são eleitos. Os vereadores são como se fossem deputados numa escala bem menor. Eles representam os interesses da população daquele município e eles também fiscalizam o prefeito. E o mais importante, eles são eleitos por um sistema proporcional, onde os mais votados não necessariamente serão os eleitos. Fernanda, como assim? Eu achava que quem recebia mais votos era eleito. Vou explicar. No sistema proporcional, os votos válidos, ou seja, aqueles que foram de fato para um candidato, então brancos e nulos não valem, são divididos pelo total de cadeiras disponíveis para o cargo. E o resultado dessa conta dá uma coisa chamada quociente eleitoral. O quociente eleitoral é o número mínimo de votos que um partido tem que ter entre os seus candidatos para conseguir uma cadeira no cargo. Então, se o partido atingir 2 vezes o quociente eleitoral, ele tem 2 cadeiras no cargo. Se ele atingir 3 vezes, 3 cadeiras e por aí vai. Então, quem será eleito e ocupar esses cargos são os mais votados do partido. Para exemplificar aqui para vocês, vamos fingir que o quociente eleitoral é 10.000. Nós temos 2 partidos, cada um tem 3 pessoas cada. Nesse daqui, um candidato só recebeu 9.000 votos, mas os outros 2 não receberam nenhum, receberam um total de 0. Já nesse daqui, um recebeu 5.000, o outro recebeu 3.000, o outro recebeu 4.000. Então, esse partido aqui, o candidato que recebeu 9.000, ele pode ter sido mais votado das eleições, mas o partido dele não conseguiu uma cadeira no cargo, pois não atingiu o quociente eleitoral. Já esse partido aqui não teve os candidatos mais votados das eleições, mas ele atingiu o quociente eleitoral de 10.000. Isso quer dizer que ele tem uma cadeira para o cargo e quem vai é o mais votado entre os candidatos. É um sistema que favorece partidos maiores? É, ainda mais porque nessas eleições não se pode fazer coalizões. Felizmente para uns e infelizmente para outros, quando se vota em vereadores, precisa pensar muito bem nos partidos que você está votando. Já o prefeito é aquele que administra a cidade, é como se fosse um mini presidente. E a votação para esse cargo é muito mais simples, é voto majoritário, ou seja, quem atinge a maioria absoluta dos votos, ou seja, mais do que 50%. Ponto importante, segundo turno só existe em cidades com mais de 200.000 eleitores. Cidades com um número inferior a esse, o eleito é aquele que obtém o maior número de votos mesmo. Então é bem comum que as pessoas ganhem por 1 voto a mais, 2 votos a mais. Agora que vocês sabem como funciona essa eleição, bora escolher um candidato. Nessa altura do campeonato, alguns partidos já anunciaram seus devidos candidatos, mas alguns estão naquela fase de escolha. Mas como nessa eleição vereadores estão em jogo e vocês já entenderam como funciona o voto e como o partido é importante,
parte, chegou a hora de você conhecer os partidos. Você vai precisar pesquisar partido por partido. Sim, pode ser cansativo. Tira um dia para fazer isso, eu juro que vale a pena. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo tão antes. Pesquisa um pouco sobre o histórico do partido, quais são as suas ideias gerais, quem são seus principais nomes, quem são os seus candidatos se já foram anunciados ou quem são os pré-candidatos. São informações relativamente bem fáceis de achar na internet, tanto no site do próprio partido quanto em matérias de jornais, por exemplo. E mesmo que numa eleição de vereador o partido realmente importe bastante, continue votando naquele candidato que você acredita. Torna o seu voto muito mais honesto. Depois de pesquisar sobre partidos, que é uma pesquisa um pouco mais geral, eu acredito que vocês já saibam o que se assemelha mais com as suas ideias. E aí fica muito mais fácil de você selecionar os candidatos que você vai pesquisar. Pesquise o histórico do candidato, seus trabalhos anteriores, acompanhe nas redes sociais, veja entrevistas, veja debates, porque normalmente é por lá onde eles expressam as suas propostas e opiniões. É sempre importante lembrar, o voto é permitido para pessoas já com 16 anos e torna-se obrigatório aos 18. As eleições de 2020 estão previstas para os dias 15 e 29 de novembro e com todo o caos da pandemia do novo coronavírus, o TSE estuda a possibilidade de estender horários das votações, definir horários para quem é grupo de risco e incluir mais locais para evitar aglomerações. Então é isso, gente. Marca aí embaixo o seu amigo que também vai ter a sua primeira eleição e precisa ver esse vídeo. Muito obrigada, compartilhem aí bastante, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.